A Igreja de Orquídeas saúda com todo o seu coração e dá as boas-vindas à nossa irmã Maria Luísa. Glórias ao nosso Deus! Que festa tão maravilhosa! Que regozijo tão imenso! Esse regozijo é a nossa bênção. Imagina se vocês que nossa irmã Maria Luísa visitou uma igreja, uma pessoa que teve tanto regozijo, tanto gozo todo o tempo, que esse gozo lhe acompanhou até que chegou à sua casa e no dia seguinte, quando acordou, seguia com esse regozijo. E quando chegou à tarde no louvor, recebeu o Espírito Santo, porque o gozo do Senhor estava nele. Glórias a Deus! Que vamos pedir ao Senhor que derrame desse gozo em nossos corações e que esse gozo siga e nunca se acabe. Glórias ao Senhor, bendito Pai Celestial. Te damos, Senhor, a honra, a glória. Te damos, Senhor, a exaltação por todas as suas bênçãos, Senhor, por todo o teu amor e por esta, Senhor, visita maravilhosa, esse momento maravilhoso que concede a igreja aqui no Templo de Orquídeas, em Bogotá, com a visita da nossa irmã Maria Luísa, com esse maravilhoso estudo bíblico. Glória a Deus! Que regozijo, Senhor! Dai-nos este gozo e aumenta esse gozo, Senhor. Liberta-nos, Senhor, para que seu Santo Espírito desça sobre os nossos corações. Que assim seja, Senhor. Recebe nosso louvor e olha, Senhor, nossos corações e nossa disposição. E no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos, irmãos, vamos ler em nossas Bíblias. Vamos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo número 9, e no versículo 35, diz a Bíblia: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda enfermidade e doença do povo. Leiam vocês com 36. E ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros à sua seara. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Pode se sentar, irmãos. Que alegria muito grande, que felicidade. E vamos cantar o hino número 47, Te Quero, meu Senhor. Que é isso que queremos nos nossos corações. Glória a Deus. Que amamos e queremos o Senhor com todo o nosso coração. Te quiero, mi Señor, habita en mí y vencedor seré por fe en ti. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Te quiero, Jesús, mi Salvador, oh hazme en verdad tu servidor.
Bendito o nome do Senhor. Glórias ao nosso Deus por esse momento maravilhoso. Na verdade, estamos muito felizes. E eu gostaria de apresentar o nosso irmão César Eduardo Moreno. O irmão César pode ficar de pé, junto com a sua esposa Ângela Oviedo. Nossos irmãos, nosso irmão César, o administrador mundial da igreja, está à frente do escritório da igreja, junto com sua esposa. Quer também saudar com muito carinho a toda a comitiva que acompanha a nossa irmã Maria Luísa. Que possam ficar todos de pé, que vêm de outras igrejas. Por favor, fiquem de pé todos. E também um grande aplauso aos nossos irmãos que nos visitam aqui na frente da frente. Deus abençoe. Quero compartilhar que no sábado, quando a nossa irmã Maria Luísa esteve aqui na igreja de Orquídeas, trouxeram até ela um bebê que não conseguia dormir, já tinha muitas noites sem dormir, e a irmã Maria Luísa abraçou o bebê, e a partir desse momento, o bebê dorme lindamente. Glória ao Senhor. Também, recentemente, nossa irmã Maria Luísa visitou outra igreja aqui em Bogotá, e nossa irmã sentiu em seu coração muito desejo, muito amor, muita compaixão. Sentiu no seu coração que ela queria compartilhar um momento com os irmãos, e nesse instante trouxeram uma criança que sofria de asma, e a irmã lhe abraçou, e ele ficou totalmente curado, sem tosse, curado. Desapareceu a tosse dele. Uma irmã tinha uma massa, um caroço grande em seu seio, e ela não havia comentado nada com ninguém dessa sua condição, no seu lar, mas quando viu nossa irmã Maria Luísa, pediu ao Senhor que lhe abençoasse, e com essa fé que ela teve, a irmã chegou próximo dela, e nesse instante a irmã recebeu a sua bênção, porque quando chegou à sua casa, aquele caroço havia desaparecido completamente. Glórias ao nome do nosso Deus. Nesse mesmo dia que nossa irmã disse que queria estar mais um tempo com os irmãos, porque Deus o moveu assim, porque sentiu um profundo amor, mas porque era a bênção de Deus. Um irmão que tinha um problema nos seus olhos devido a uma operação mal sucedida, e ele também, quando a nossa irmã Maria Luísa passou, ele clamou a Deus para ser curado e ficou completamente libertado. Os seus olhos ficaram perfeitos, foi como uma cirurgia muito bem feita. Glória a Deus. E também um irmão, assim como o testemunho inicial, que sentiu tanto gozo. Ele comenta que foi para sua casa cantando, e ao seu encontro no caminho tinha uns ladrões. Não se explica porque não parou de cantar mesmo com os ladrões próximos, que queriam tirar seus pertences, mas ele disse que algo estranho aconteceu, porque os ladrões saíram correndo, porque esse gozo de Deus estava com ele, protegendo-lo, e fez um milagre maravilhoso. Que modo, irmãos, somos grandemente abençoados. Glória a Deus. Vamos também ficar de pé, vamos cantar o coro número 3. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Glória a Deus. Louvarei
Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Comentava o irmão César Eduardo Moreno que no Panamá tinha uma pessoa que queria ter filhos, uma irmã, e ela se aproximou da irmã Maria Luísa, que lhe impôs mãos, ela engravidou de gêmeos. De modo que essas são as maravilhas que Deus faz. Glória a Deus. E também um testemunho com uma criança que os pais clamaram muito ao Senhor para que tivesse esse filho. Ele nasceu, eles estavam felizes, mas o seu bebê nasceu com uma enfermidade, tinha uma doença na pele, vivia muito tristes, mas foram muitos médicos e não conseguiam achar uma solução a essa doença. E por esses dias, no estudo bíblico, o irmão e o pai e a mãe, todo o tempo, com esse regozijo, com esse gozo, essa felicidade, clamando ao Senhor, para que a criança fosse curada. E ao final do estudo bíblico, nossa irmã Maria Luísa passou por esse corredor e parou. E tocou o bebê e disse, ele está quentinho. E seguiu. E a partir desse momento, a criança ficou totalmente curada. Glória a Deus! É maravilhoso. Assim, com essa naturalidade, sem fazer espetáculos, sem fazer nada extraordinário, de uma forma tão simples, o poder de Deus se move no meio de nós. Glória a Deus. Vamos cantar o coro número 27. Eu tenho um Cristo vivo. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Recebamos agora a nossa amada irmã Maria Luísa. Glória ao nome do nosso Deus. Que o Senhor abençoe vocês, irmãos e irmãs. Deus abençoe grandemente todos os que estão aqui, os que estão lá no estacionamento. O Senhor abençoe todos. É por isso que não podemos avisar, porque todas as pessoas gostariam de estar na reunião e quem não? Quem de nós não deseja estar nos átrios do nosso Deus, quer dizer,
nos congregarmos todos como igreja para louvar ao Senhor. São esses os átrios do Senhor. E o espaço é pequeno, mas tudo bem. Aqui, graças a Deus, temos os vídeos e depois os irmãos então conseguirão assistir no vídeo a reunião de hoje, as perguntas, as respostas. Hoje vamos fazer um estudo bíblico com perguntas, então eu acho que alguns irmãos já estão preparados, uns poucos, porque também não temos muito tempo para todos participarem, mas mesmo assim vamos desfrutar no Senhor. Nos regozijamos no nosso Deus. Eu imagino a corrida que nós estamos andando na nossa vida, que nós levamos diante de Deus. Eu imagino como quando os caminhantes, eles vão andando por um caminho, por uma montanha, por vales, e há um caminho, eles seguem em frente, e todos andam com a sua mochila nas costas, caminhando até um ponto fixo. Nós somos assim na nossa vida espiritual. Todos os dias da nossa vida nós estamos caminhando e estamos dando um passo para a vida eterna. Então sejamos fiéis com Deus, sejamos firmes, sigamos em frente no caminho do Senhor. E vocês verão como um dia todos vamos nos reunir lá naquele céu, naquela cidade que Deus nos preparou. Vamos estar lá todos regozijados, lá há muito espaço, e vamos estar lá felizes, adorando ao nosso Deus e agradecendo-lhe. Também vocês podem sentar, irmãos. Também eu disse para o Senhor na minha oração que o Senhor envie o poder do Espírito Santo sobre cada irmão e cada irmã, e que Ele nos dê poder a todos, que Ele nos revista de poder para lhe servir. O poder do alto, o poder do alto. Então, é isso que nós devemos pedir sempre para o nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo, antes de subir aos céus, Ele disse para os discípulos que eles não deviam sair de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Lhes disse que eles deviam ficar lá e esperassem até que fossem revestidos do poder do alto. O Senhor lhes disse, e eles fizeram assim. Eles esperaram, se reuniram para orar, quando de surpresa veio o Espírito Santo com poder e os revestiu a todos, lhes deu os dons espirituais e todos começaram a falar em línguas e profetizar para pessoas de muitas nações. Então, o que nós devemos pedir para o nosso Deus é isso, que o Senhor revista todos nós do poder do alto, para que Deus possa usar todos nós como Ele nos prometeu. Vamos cantar Somos Um em Cristo, e eu começo com as perguntas desta noite, perguntas e respostas. Vamos cantar assim, sem a música, assim. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y este es el Consolador. Agradecemos ao Senhor. Vocês podem sentar, irmãos. Agora sim, vamos começar com as nossas perguntas. Irmã, a glória e a honra seja para o Senhor por essa visita tão formosa que nos permite no dia de hoje. Minha pergunta está em João 4,14. João 4,14. O Evangelho de João 4,14. 14. Sim. Diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se converterá nele em uma fonte de água que salta para a vida eterna.
Minha pergunta se baseia nesse verso, porque, irmã, você tem nos ensinado que a salvação vem unicamente através do Senhor Jesus Cristo para alcançar a vida eterna, que é nosso objetivo final. Mas nesses tempos, vemos com grande alegria que a igreja tem se estendido a muitas nações que não o conhecem. Então, irmã, minha pergunta é: qual seria a maneira mais apropriada para dar a conhecer ao Senhor Jesus Cristo nesses países? Nos países onde não acreditam em Deus e não ouviram sobre Deus? De Deus e do Senhor Jesus Cristo, irmã. Bem, como será que nós vamos evangelizar ou mostrar para aqueles países onde nunca ouviram falar de Deus e onde eles não sabem que Deus existe, e muito menos o Senhor Jesus Cristo? O que faríamos? O que nós faremos? Bem, revestidos do poder do alto. Revestidos com o poder do alto, falando para estas pessoas que existe um ser supremo, que existe um Deus em espírito, que é um Deus sobrenatural, que tem muito poder, que nos dá felicidade, alegria e dá paz para nós. Estas devem ser o começo das nossas palavras evangelizadoras para essas pessoas. E quando nós ensinarmos para eles que existe sim um ser supremo, que temos que fechar os olhos e falar com esse ser, que não temos de nos ajoelhar diante de quadros, pinturas, estátuas, nenhuma dessas coisas, mas que só fechando os nossos olhos, Deus está lá perto de nós, então Deus vai começar a se manifestar em todas essas pessoas e Ele chegará no coração dessas pessoas e faz que elas creiam, que entendam a existência e o poder de Deus. É isso, e isto já vem acontecendo. As visitas que os irmãos fizeram lá da Europa foram irmãos pregar para lugares onde não conheciam de Deus. E bem, está saindo tudo bem, porque Deus está os respaldando. Bem, vamos continuar em frente. Vamos continuar? Sim, irmã. Irmã Maria Luísa, boa noite. Que Deus a abençoe. O melhor das bênçãos de Deus para a senhora, irmã. Que Ele lhe dê longos anos de vida. Minha pergunta, irmã, se fundamenta no que a senhora nos falou ao início do estudo bíblico, que peçamos a Deus que sejamos cheios do poder dele, poder do alto. Eu gostaria de saber, irmã, Sim. como descobrir este limite e não entrar a pecar nem desagradar a Deus. Deus, em sua misericórdia, nos chama a sua igreja, sem falar nada, nos dá o Espírito Santo, nos dá dos seus dons. E igual também como inimigo desde o princípio, Deus o fez um querubim maravilhoso, cheio de poder, de respaldo, mas seu coração se envaideceu e ele se foi atrás dos seus próprios desejos. E tem notado, irmã, na congregação, talvez se abusa do poder que Deus dá. Onde é o limite, irmã? Como podemos dar-nos conta de não entrar... Mas, irmão, você está confundindo o poder humano ou o poder que vem dos cargos, das posições que as pessoas têm na igreja e o poder de Deus. Quando eu digo que temos de ser revestidos do poder de Deus, é o poder do alto, que é os dons espirituais. É Deus nos usar, que Ele nos use. Quando nós oramos pelas pessoas, impomos as mãos, quando nós damos a profecia, que Deus possa nos usar em perfeição. É isso o que significa buscar o poder do alto e ter o poder. Mas o irmão está falando que aqui na igreja as pessoas abusam do seu poder. Aqueles que levam o microfone têm o poder de levar o microfone para as pessoas, mas isso não os dignifica nem os coloca lá no alto. Isso é diferente, são coisas físicas, materiais. O poder que nós devemos adquirir é o poder de Deus. E uma pessoa que tem poder de Deus, e quem mais tiver poder de Deus, é mais santo e mais perfeito, mais humilde e mais simples.
Então, quem for mais humilde, mais simples, mais inteligente, quem fizer as coisas à perfeição como nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele como ser humano foi perfeito, é o homem que nós dizemos, que homem tão perfeito, porque tem o amor, a misericórdia, tem tudo. É isso. Não estamos falando aqui do trabalho que nós fazemos aqui na igreja, na câmera, quem leva o microfone, quem está na oferta, quem está na porta, quem diz entra, não entra, senta lá ou senta do outro lado e você precisa se sentar onde ele diz que você tem que sentar. Então, como ele tem poder, então eu sento onde ele quiser. Isso não é poder. Esse não é o poder que nós estamos falando. Onde está o irmão que me fez a pergunta, que não estou vendo ele na tela? Irmão, você entendeu agora? Não é para confundir o poder do trabalho que temos de fazer aqui com o poder de Deus. Uma pessoa que tem o poder de Deus jamais vai ficar enaltecida, jamais vai humilhar ninguém, pelo contrário. É mais amorosa, simples, misericordiosa, é o contrário. Então, irmão, pode continuar perguntando. Irmã Maria Luísa, talvez não me fiz entender direito. Uma vez que o Senhor nos encha com o teu poder dele, nos usa, como evitar que ocorra o que ocorreu ao inimigo? Que Deus lhe deu poder, lhe deu autoridade e ele usou mal? Bem, isto é provável que aconteça, que Deus dá algo para alguma pessoa, lhe dá dons, e a pessoa começa esse caminho espiritual e começa a ter dons, e acontece que essa pessoa ainda não se limpou dos pecados que ela tem no seu coração. Deus lhe dá os dons espirituais, mas a pessoa ainda tem materialismo, tem ambição, a pessoa ainda tem malícia, a pessoa ainda sente inveja, a pessoa ainda sente rancor, e Deus está lhe dando as coisas espirituais, está a usando com a profecia talvez, ou impondo as mãos, mas essa pessoa ainda tem de mudar. No seu coração ainda tem muitas fraquezas ou pecados. Talvez tem malícia, há um pouco de orgulho, de vaidade, de vanglória. E o que acontece então? Que Deus não pode lhe dar mais, porque essa fraqueza que a pessoa tem lhe impede que Deus possa lhe dar mais e mais. Então a pessoa, um dia desses, ao invés de crescer espiritualmente até Deus, volta atrás e ela se torna tão vaidosa que o que acontece é que vem espíritos enganosos que moram na pessoa, porque a pessoa não foi suficientemente sincera com Deus de mudar. Deus lhe deu a oportunidade, Deus lhe deu bênçãos para que ela mudasse, mas a pessoa não quis mudar. Ela continuou com o seu orgulho, com a sua vaidade. Foi isso que aconteceu com o diabo, porque o verso que nós lemos em Ezequiel está falando sobre o diabo, onde diz que Deus lhe fez perfeito e lhe deu tanta formosura e tanta riqueza e tantas coisas que ele se envaideceu e teve inveja de Deus e orgulho e tinha vaidade no seu coração, e foi isso o que desviou a sua existência, e é por isso que Deus o amaldiçoou e o expulsou da sua presença. E o ser humano é igual. Deus nos dá o espiritual para que nós mudemos. Mas a pessoa não quer mudar, ela volta atrás e continua pecando. Então Deus aí fica enraivecido porque ele lhe dá muitas oportunidades e depois o deixa sozinho, e depois vem espíritos maus o possuir e a vida dessa pessoa fica arruinada, a vida desse ser. Enquanto que há pessoas que, quando Deus lhe dá o espiritual, continuam progredindo dia após dia e progridem até chegar no grau da perfeição, porque é isso que o Senhor quer de nós. Então a pessoa, ela muda, ela vai ser humilde, ela ama a Deus, e no seu coração não há mais materialismo, nem ambição, nem cobiça, nem avareza, nem o egoísmo, nem a inveja, nem o rancor, nem o ficar olhando para os outros, invejando-os e criticando e murmurando. Não há mais isso no coração dessa pessoa. Ela mudou completamente e Deus lhe dá mais e lhe dá mais e mais. Bem, nós queremos que Deus dê para nós e que Ele não tire de nós. Vamos continuar. Irmã, boa noite. Uma saudação da igreja de Chapinheiro. Minha pergunta é muito pessoal.
O Senhor tem me falado de uma longa vida, não só a mim, senão Mas que muitos... nós vamos viver muitos anos na eternidade. Muitos. Na eternidade nós vamos viver muito. Sim, irmã. Na A irmã eternidade. está feliz porque ela quer viver muita vida. Muita vida física aqui neste mundo. Sim, irmã. Mas, irmã, a vida física aqui é difícil? Porque Sim. passam os anos, É claro, o corpo porque já o chega às corpo doenças. envelhece e não podemos envelhece. caminhar. Não, isso não. Até onde possamos servir ao Senhor bem, é bom viver, mas já depois, quando somos inúteis fisicamente, é melhor o Senhor nos levar. Não quero converter-me em fardos para os meus. Irmã, mas não se preocupe que essas profecias que deram para você, porque o Senhor está ali consolando. Você ficaria triste do Senhor dizer, se prepara porque você vai morrer semana que vem. Aí sim você ficaria chorando e você sofreria e ficaria angustiada antes do tempo. O Senhor, Ele consola, Ele nos consola e fala coisas lindas para nós, mas nós temos de ser realistas. Realistas, bem. Então não se preocupe, irmã, por isso, seja realista, porque o Senhor faz o que você deseje e anseie no seu coração. Por enquanto, sirva ao Senhor o máximo que você puder. Obrigada, Bem, bueno, irmã. hermana. Pergunta. Perguntas. Preguntas. Boa noite, irmã. Que o Senhor abençoe em grande maneira. O coração dos meus irmãos aqui em Orquídeas está regozijado, como renovados. Mudamos as flores do nosso púlpito, mas chegou a flor mais maravilhosa a nos visitar. Bem-vinda, irmã, Sem sempre. tantos elogios. Irmã Maria Luísa, com a sua permissão, gostaria de trazer uma saudação da obra de São Juan de Rio Seco, de Cundinamarca, que lhe manda uma saudação. É uma obra pequena, mas muito feliz. E também uma saudação da minha esposa e dos meus filhos, porque em minha casa, quem manda é minha mulher. Os direcionamentos da minha mulher e da irmã Maria Luísa é o que se aplica na minha casa. É claro que sim, mas veja, na casa manda a mulher, mas no lar, o homem, o esposo, o pai. No lar, vocês sabem que o lar é uma coisa abstrata, não é? A casa é uma coisa física, mas o lar é abstrato. E quem manda é o homem. Foi o que Deus disse e é assim. Então, bem, irmão. Ai, me desculpa, irmão, porque eu interrompi e eu tirei a palavra de você. Eu sou muito mal educada. Não, irmã. Sim, irmão. A senhora é a pessoa mais educada que conheci. Tem uma pergunta da Bíblia e também me baseio também no livro de vivências. Está na Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 2. Vou ler do versículo 10. A pergunta fundamental está no verso 11. Em 2 de Coríntios 10? 2, 2:10. verso Sim. 10. Então, disse aqui. Posso ler, irmã? Diz o final do verso 10. Se eu algo perdoei por vós, o fiz na presença de Cristo. E vem minha pergunta. Para que Satanás não ganhe vantagem alguma sobre nós, pois não ignoramos suas maquinações. Irmã, te agradeço muito pelo livro de vivências. É um deleite. É também um livro para se fortalecer. Minha pergunta está na página 17, que é quando que a senhora visita a Lucila e ela lhe dá uma revelação em que o Senhor está falando diretamente à senhora e lhe disse, e aqui leio, e o Senhor, eu vejo o diabo sentado no meio de vocês dois, e os quer separar. E neste momento recordei das contendas, dos desgostos, das ameaças de separação. E quando saímos deste lugar, contei a Luiz, então não era minha sogra que nos quer separar, mas sim o diabo. Tadinha, minha sogra. E aí vem minha pergunta, irmã. Esse gosto jamais vou dar a ele. Irmã, sempre quando oro ao Senhor, numa dificuldade, eu medito e imagino a senhora com a sua voz nos ensinando. Minha pergunta é, irmã... E foi assim, eu disse, eu não darei esse prazer para o diabo jamais. E graças a Deus, Deus respaldou isso porque foi assim. Foi a morte quem nos separou. Sim. Sim, irmão.
Glória ao Senhor, irmã. Temos aprendido muito da senhora e dos nossos pastores, que quando começamos nossos trabalhos espirituais, começamos a esquecer de nós e pensar mais na congregação. Gostaria muito, irmã, que a senhora nos ajudasse. Quais são os sinais de alerta, de cuidado, como que para cuidarmos como congregação, não permitir que o diabo nos envolva e assim como a senhora disse, nos dá nunca o gosto ao diabo, irmã. Deus abençoe. Sim, bem, como congregação é muito difícil. Nós temos de nos esforçar pessoalmente, cada um de nós, cada um dos que nos congregamos, temos de nos esforçar muito a cada dia que se passa e pedir para Deus nos ajudar, porque é difícil e o diabo e também a carne está presente, quer dizer, o corpo da pessoa, a matéria que ela é, também busca o mundo e procura os prazeres, e o diabo, por um outro lado, tenta também ajudar. Então, nós temos uma luta, nós lutamos contra o diabo e lutamos contra a nossa carne, porque aqui nós somos uma pessoa, um ser que vive e mora neste corpo físico. E como nós moramos neste corpo físico, este corpo físico pede e exige muitas coisas prazerosas do mundo para nós. E o diabo ajuda para isso acontecer, a nos provocar. Então é essa luta. E é por isso que nós sempre temos de orar, pedir para Deus nos ajudar. E nós devemos pedir para Ele nas nossas orações, nos ajudar a tirar essas fraquezas e todas aquelas coisas e pecados ocultos e sentimentos do coração, onde nós sentimos que não estamos sendo suficientemente sinceros com as pessoas, o que nos falta, que vivemos ainda discutindo e brigando, onde há rancores e discussões na família, por exemplo, no lar. O diabo trabalha tanto no lar, entre os filhos, entre todos, brigando, discutindo, fazendo coisas desagradáveis. É essa a nossa luta contínua. Mas se nós amamos a Deus e desejamos agradar a Deus, a nossa oração vai ajudar muito. E é uma oração onde deve ser constante, pedindo para Deus nos ajudar naquilo que nós descobrimos que são as nossas fraquezas. É isso o que temos de apresentar diante de Deus, essa fraqueza, esse pecado oculto. Nós dizemos para o Senhor: veja o meu pecado, a minha fraqueza, me ajuda, não posso sozinho, tu podes me ajudar. Por quê? Porque amamos a Deus e queremos agradá-lo. É essa luta e temos de seguir em frente nessa luta. Vamos continuar? Vamos continuar com uma outra pergunta. Irmã Maria Luísa, boa noite. Hoje quero agradecer a Deus porque, primeiramente, a senhora dispôs seu coração com tanta sinceridade para que nós possamos encontrar este caminho verdadeiro de felicidade e de muitas riquezas espirituais. Irmã, quero fazer-lhe 2 perguntas de Apocalipse 18. A primeira está em 18:6, onde diz: dai a ela, assim como ela vos tem dado, e pagai-lhe em dobro segundo suas obras. Na taça em que ela preparou bebida, preparai para ela em dobro. Minha pergunta está, irmã, não entendo muito bem esse verso. Apocalipse 18? Sim, senhora. No verso no 18:6, irmã, não entendo se refere-se ao presente, se não só o repreendemos através dos dons espirituais, ou isso será para quando venha o Senhor Jesus Cristo para que ele julguemos. Está falando aqui contra a Babilônia, diz. Babilônia é uma cidade simbólica que existiu fisicamente. Babilônia existiu fisicamente e Deus usou a Babilônia para destruir Jerusalém, para destruir o povo. Mas essa Babilônia, ela também tem um significado, um simbolismo para o futuro que abrange e representa tudo o que é a maldade no mundo, o pecado, a idolatria. Toda a idolatria, todo o pecado, toda a maldade, toda a feitiçaria e a bruxaria, todas essas maldades são representadas pela Babilônia. E é por isso que aqui o Senhor
tem um castigo muito forte para a Babilônia, e é por isso que diz que dentro do castigo, diz, dai a ela todo o castigo, tudo, com força, conforme ela fez, segundo o pecado e a maldade no mundo das pessoas, onde o diabo, é claro, porque o diabo é o gerador ou o autor também de tudo isso, mas os corações de muitas pessoas se prestam para fazer isso, para formar essa entidade, não é? Essa organização chamada Babilônia, dos seguidores do diabo, dos idólatras, dos feiticeiros, porque abrange tudo que é a maldade e o pecado, não somente de alguns, porque nós vemos no mundo que não somente algumas seitas religiosas em alguns países, porque em cada país nós vemos que há muitos países idólatras que têm os seus deuses, mas se todos eles se juntam, tudo isso se juntar, todos esses países estão falhando e pecando e estão longe de Deus. Então aí eles vão formando a Babilônia, que sempre existiu e existe. Então Deus diz aqui que ele tem esse castigo para a Babilônia, porque diz que ela é a mãe da imundície, a mãe de todos os pecados e de toda a maldade que existiu no mundo, o que o mundo fez diante de Deus de pecado. E existe a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é aquela que o Senhor está aperfeiçoando, o Senhor está formando com os corações das pessoas sinceras, que até o fim dos seus dias amam e buscam a Deus e têm o interesse de agradar a Deus. Então são eles quem formarão essa Igreja do Senhor, essa Igreja premiada e abençoada por Deus. Mas do restante das pessoas, todos vão se chamar Babilônia, a maldade e o pecado. Então, aqui, quando diz dai a ela, é o castigo, porque diz aqui que é o castigo que Deus tem para o final do mundo, onde todos serão castigados e irão para o lago de fogo. Diz aqui, às vezes é triste e doloroso ler todas essas coisas, porque nós não gostaríamos que ninguém se condenasse, que ninguém fosse sofrer, mas que todos fôssemos para a vida eterna com Deus. É isso que desejamos. Bem, o restante não vamos nos preocupar. Vamos nos preocupar por nós, pela nossa vida espiritual, e ensinar e ser bom exemplo e dar bom testemunho e falar para as pessoas de Deus. E do restante é Deus quem é responsável, não faz parte do que nós temos de fazer, é Deus o responsável de olhar, julgar, condenar e escolher. Mas nós temos de nos esforçar por amar ao Senhor até o fim dos nossos dias. Vamos seguir com outra pergunta. Irmã, boa noite. Deus a abençoe grandemente, irmã. Irmã, se me permite, tenho uma pergunta em Lucas, capítulo 11. Irmã, posso ler? Lucas 11 ou 12? 11, irmã. Lucas, capítulo 11, versículos 52, 53, irmã. Lucas 11, sim. Sim, irmã. Diz, ai de vós, intérpretes da lei, porque tirastes a chave do conhecimento. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Dizendo-lhes ele essas coisas, os escribas e os fariseus começaram a persegui-lo fortemente e a provocá-lo para que falasse de muitas coisas. Irmã, eu meditando em um ensinamento que você nos deu em uma oportunidade referente a esses 2 versos, a irmã nos explicava que isso era dando a entender quando algumas pessoas do povo conheceram ao Senhor, o aceitavam, e esses sacerdotes, intérpretes da lei, fariseus, eles se interpuseram e criticavam, até castigavam as pessoas, as açoitavam, as levavam para a prisão, tudo isso para evitar que elas crescem e seguissem ao Senhor, uma vez que eles que conheciam a lei deveriam ensiná-la, mas foram incrédulos e duvidaram e menosprezaram a palavra do Senhor, e tampouco permitiram ao povo que seguissem ao Senhor. Irmã, aqui se cumpre o que você nos ensinava
quando o Senhor lhes diz: vocês tiraram a chave do conhecimento. As chaves eram para abrir os cadeados e entrar ao Evangelho e sair dessa porta, que era a lei de Moisés, para passar à doutrina de Cristo Jesus e seu conhecimento. E por isso o Senhor lhes disse que viria um castigo horrível, pois nem entravam, nem deixavam entrar. Irmã, minha pergunta é: se estes mestres da lei, fariseus, judeus, etc., os inimigos do Senhor, foram castigados espiritual e materialmente, isso se viu refletido antigamente no extermínio dos judeus, irmã, e as guerras, inclusive nos dias de hoje, que se vê tanto a guerra de Israel com Gaza, todo o Meio Oriente que permanentemente estão em guerra. Irmã, essa é a semente, esse é o reflexo desse castigo que o Senhor Jesus Cristo lhes diz que teriam por menosprezar a chave do conhecimento, irmã. Deus abençoe, irmã. Nós não fomos chamados para julgar. Não fomos chamados para julgar simplesmente o que a Bíblia diz para nós e o que ela nos ensina. E a irmã, ela está prestando atenção aos ensinamentos e parabenizo a irmã. A parabenizo porque ela nos explicou o verso 52 dos intérpretes da lei. Eram os que a cada sábado ensinavam a lei e eles achavam que sabiam toda a doutrina da lei de Moisés. E o Senhor Jesus disse para eles: vocês tiraram a chave do conhecimento e vocês não entraram ao reino dos céus, nem deixam ninguém entrar, porque proíbem as pessoas de acreditarem na minha palavra, na minha pregação. E bem, na Bíblia nós já lemos que Deus castiga não somente os judeus, não somente as nações, mas todos os que, porque os gentios e o restante das pessoas do mundo também entram nesse castigo, os que não creiam nem aceitem o Senhor Jesus Cristo como Deus, como Filho de Deus, como enviado. Os que não crerem, sejam judeus ou sejam de qualquer outra nacionalidade, o que for, todos serão castigados segundo Apocalipse. Em Apocalipse diz que serão castigados, que Deus vai castigá-los e vai os descartar e vai os enviar para o lago de fogo, e o Senhor reunirá com ele a sua igreja e os seus seguidores, e a sua igreja será formada por pessoas de muitas nações também. Então, muitas nações participarão da bênção de Deus e vão também ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim, então, são já dois povos, a igreja do Senhor Jesus Cristo e o restante das pessoas que não creram no Senhor. Podem se chamar do que for, gregos, judeus, o que for, de qualquer nacionalidade, que não aceitem nem creiam em Cristo, o Senhor os rejeita e o Senhor os castiga. É isso que diz em Apocalipse. E é por isso que nós temos este privilégio de conhecer esta palavra, este caminho de ter conhecido a Deus com o Espírito Santo e com os dons. Isto é um privilégio muito grande que nós temos, então temos de valorizar o que Deus está dando para nós, porque são muitos as milhares de pessoas que há no mundo, e nós somos poucos neste momento, mas somos privilegiados de ter um Deus que nos consola e nos fala e nos faz promessas. Então nós estamos seguindo este caminho, então valorizemos e apreciemos e não rejeitemos nem menosprezemos a palavra do Senhor. Vamos seguir em frente firmes para conseguir alcançar essa salvação tão almejada que diz em Apocalipse, porque não queremos ser como aqueles que Deus vai castigar, mas pelo contrário, vamos ganhar a vida eterna e vamos seguir em frente com o Senhor. Então o castigo é para qualquer no mundo que não crer no Senhor. Todos serão castigados, não é somente fulano, nem ciclano, são todos os incrédulos que não valorizem e que rejeitam a palavra do Senhor. Bem, vamos seguir em frente. Sim, irmã. Boa noite, irmã. Bem-vinda a essa sua casa, a Igreja de Orquídeas.
Irmã tem uma pergunta baseada em 2 citações bíblicas. A primeira é em Mateus 26, verso 41. Sim. Diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E, irmã, passamos a Tiago, capítulo 1, versos 13 e 14. Sim, irmã, pode Que ler. diz que o verso 13, que ninguém diga quando for tentado, estou sendo tentado por parte de Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem ele a ninguém tenta. Verso 14. Mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pela própria concupiscência. Irmã Maria Luísa, sendo o diabo o tentador desde o princípio, inclusive antes da fundação do mundo, porque incitou aos anjos para que se rebelassem contra Deus. E à luz dessas citações bíblicas que foram mencionadas anteriormente, minha pergunta, irmã, é: o pecado vem a nós quando somos fracos na carne? Como, pois, o diabo pôde incitar aos anjos para rebelarem contra Deus, sendo seres espirituais? Então, a concupiscência, irmã, que é entendida como esse desejo desmedido pelo carnal, tem um significado espiritual mais profundo, como ser uma condição espiritual e não tanto uma fraqueza própria da carne? Bem, o que aconteceu com o diabo lá, isso foi um mundo muito diferente do que nós vivemos. Então, lá na lenda ou em Ezequiel, no capítulo 28, que é onde fala sobre a criação do diabo, e lá é mencionado que ele se tornou orgulhoso e que ele quis ser maior do que Deus, e é por isso que Deus o castigou. Aqui nós estamos no planeta Terra e Deus nos criou, nos fez seres materiais, nos fez uma matéria e Ele colocou um homem para viver. Nós, como espíritos, eu penso que desde muito antes estávamos com Deus. E quando Deus fez o homem no planeta Terra, Ele enviou cada um, e cada um tem o seu espírito. A matéria recebeu o espírito. E Deus, Ele tem interesse em nós. Ele tem interesse porque se nós tivéssemos sido só espíritos morando na Terra, provavelmente haveriam alguns com os mesmos problemas, porque o diabo estaria provocando e todos sendo espíritos também aconteceria o mesmo, estariam os que obedecem a Deus e os que desobedecem. Mas como Deus, Ele nos fez um corpo para que nós morássemos nele, morássemos nesta matéria, Deus, Ele se preocupa muito por nós, porque nós não somente temos um inimigo que é o diabo em espírito, mas também temos o outro inimigo que foi a carne que Ele deu para nós, o corpo que Ele nos deu também se tornou o nosso inimigo. E é por isso que aqui, quando diz em Mateus 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, quer dizer que se nós oramos para Deus e pedimos para Ele nos ajudar, Deus vai nos ajudar para que a nossa carne não cometa esses erros pelas nossas fraquezas, porque a nossa carne tem muitas fraquezas, muitas tendências. Então a oração nos ajuda e Deus nos ajuda a superar isto e tirar todas essas fraquezas da carne. Então diz aqui que o espírito do corpo está, na verdade, disposto para agradar a Deus, mas que a nossa carne é mais forte, mais poderosa e nos domina. A nossa carne quer nos dominar e nos domina, geralmente domina a pessoa. A carne, a tendência, o desejo, o prazer, o gosto.
o que os olhos veem, que você quer isto, quer o outro. Então diz que o Espírito que Deus deu para nós está disposto a mudar e agradar a Deus, mas a nossa carne não nos deixa. Então para isso é a oração. E o que diz em Tiago, onde você leu? Você leu mesmo. Tiago está dizendo que não é Deus quem tenta as pessoas, que é a própria pessoa com as suas fraquezas e a tendência da sua carne ajudado pelo diabo, pelas coisas erradas. Ele nos provoca, então o diabo nos provoca e nos faz cometer erros. Então daí vem, ele nos faz cometer falhas e ofendemos a Deus. E se ofendemos a Deus, então Deus, algumas vezes, em algumas ocasiões, ou geralmente, ele nos castiga. Mas quando ele nos castiga, não é o próprio Deus quem nos castiga. Ele manda o inimigo fazer alguma coisa de ruim para nós sofrermos. E é esse o castigo, como ele fez com Jó. Então Deus permitiu que Jó fosse castigado, mas disse para o diabo: faz o que você quiser com Jó, mas não toca na vida dele, não te deixo. Então o diabo fez todas essas maldades contra Jó, mas não foi Deus diretamente, porque diz na Bíblia que não é ele quem faz o mal, é o diabo quem faz o mal. Então Deus lhe dá a ordem ou permite o diabo fazer essas coisas. E é o mesmo conosco, então a nossa oração é muito válida quando nós fazemos ela com sinceridade, quando agradamos a Deus e achamos graça diante do Senhor. Ele nos ajuda, ouve a nossa oração e nos ajuda para o diabo não fazer tantas maldades contra nós e para que a nossa carne não caia tanto nas suas fraquezas. Bem, é para isso a oração. Diz que a oração de fé consegue muito. Bem, uma pergunta de um irmão, porque muitas irmãs fizeram perguntas e não deixam os homens falar. Vamos ver um irmão falar? Boa noite, irmã Maria Luísa, que Deus abençoe. É muito alegria, é muito admirável ver a sua fortaleza como mestra, como dizia o irmão Carlos Roberto, porque a senhora passa horas pregando, horas cantando e vemos a tua fortaleza e te admiramos como mestra. Deus abençoe, irmã. Tenho duas perguntas, irmã. A primeira é sobre as orações, porque sempre tratamos os temas da oração. Eu tinha uma dúvida, porque o Senhor se apresentava como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu me perguntava por que isso. E encontrei a resposta em Hebreus 11, versículo número 16. Enquanto os irmãos vão buscando, eu vou expressar o que eu entendia. O que diz aqui? Depois da vírgula. Pelo que Deus não se envergonha. Quer dizer que se orgulha deles e de se chamar Deus deles, de Abraão, de Isaac e de Jacó, pois lhes preparou uma cidade. E, irmão, o que eu entendia, que Deus se agradou muito deles, porque a parte do material das promessas e de obedecer, eles desejaram a pátria celestial. Isso foi o que os moveu. Seguramente, quando Abraão viu Melquisedeque e Isaac, quando Deus falou a Abraão para não tirar a vida de Isaac, e também Jacó viu aquela escada, que viu os anjos subindo e descendo, entendo que eles desejaram a parte celestial, essa herança espiritual, e foi o que Deus lhes deu, com esse orgulho, com essa alegria, que com certeza Deus jamais se envergonhou deles. E a pergunta, irmã, é sobre a oração. Como podemos aproveitar a oração com um bom argumento de pronto, não somente como falamos quando dizemos Deus meu, Deus maravilhoso, mas também como argumentar a Deus com coisas para Ele nos escutar, dizendo: Senhor, me dê dos seus dons espirituais, porque é para a salvação, para que as pessoas cheguem à vida eterna, para que muitos possam chegar. Dai-me o dom de libertação, de vícios, de drogas, para que muitos possam chegar à vida eterna. Então, gostaria de saber se seria um bom motivo para que Deus se agrade e sinta orgulhoso dessa oração. Bem, me fiz entender, irmã? A sua pergunta é: como devemos orar para que essa oração realmente chegue diante de Deus e Ele nos ouça e nos responda? Essa seria, vamos dizer, a questão da sua pergunta? Sim, irmã. Como fazer Deus ficar orgulhoso de nós? Para que, assim como Deus se sentiu orgulhoso
de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém, Ele irmã. se sentiu orgulhoso porque Deus falou com eles e eles creram. Eles creram e seguiram os passos de Deus, seguiram todas as normas e as regras que Deus colocou para eles. Então Deus fez para eles essa grande promessa maravilhosa de no futuro formar uma igreja. E é por isso que nós hoje nos consideramos e nos sentimos orgulhosos e desejosos, e até eu penso que nós estamos esperando ser esse povo, essa nação que Deus falou para Abraão, que seria pai de muitas nações, e nós aqui estamos participando dessa promessa. E eles creram a Deus, e é por isso que na nossa oração dizemos que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque foram os 3 seres para quem Deus fez a promessa maravilhosa da sua igreja, de levantar a sua igreja, o seu templo. E nós hoje consideramos que estamos aqui e fomos chamados por Deus. Consideramos que oramos ao Senhor, e para que Deus nos ouça, a nossa oração deve ser do coração, não dos pensamentos, da cabeça, mas do coração. Que essa oração saia com sinceridade, com desejo, com anseio de fazer a vontade de Deus, com anseio e desejo de Deus me ouvir, porque eu quero agradá-lo, porque eu quero fazer a sua vontade, porque eu quero ser bom, justo, reto, porque eu quero andar no caminho reto. Então, a minha oração deve sair do coração, para que Deus, dessa mesma forma, nos ajude, nos responda, nos ouça. É assim que temos de orar, e a nossa oração deve ser dessa forma, e assim será a única forma de nós termos triunfo na nossa vida espiritual. Um outro irmão, com a sua pergunta. Irmã Maria Luísa, boa noite. Que o Senhor abençoe. Quero contar, irmã, que semana passada cumpri 30 anos na igreja e assim tem sido uma grande honra. Irmã, minha pergunta é a seguinte: tem umas promessas muito lindas que o Espírito Santo me fez e também pus todo o meu coração na oração, no esforço, em reconhecer diante do Senhor, abraçar esse discernimento para entender meus próprios erros e colocar diante de Deus. Mas muitas vezes me vejo ainda com muitos erros, com muitas faltas, e isso me angustia, porque meu maior desejo, irmã, é servir a meu Deus e representar o Evangelho que o Senhor nos ensinou. E isso eu desejo com todo o meu coração e minha alma, mas não quero mais perder tempo. Eu gostaria de perguntar-lhe, irmã, que conselho nos pode dar às pessoas que temos entendido? Penso que todos que estamos aqui hoje, mas alguns, o coração fica inquieto um pouco mais para poder ver o cumprimento dessas promessas, porque sabemos que amar a Senhora e o nosso Deus com todo o coração é servi-lo com tudo aquilo que Ele nos prometeu. Esse é o mínimo que podemos fazer. Essa é a minha pergunta, irmã Maria Luísa. Bem, irmão, mas mesmo assim, você se distraiu muito na sua vida. E essas distrações são as que estão fazendo você ficar estagnado na sua vida espiritual. Então agora acorde, porque você está acordando para esta realidade e está percebendo que os anos se passaram e que você perdeu muito tempo, porque você não está servindo a Deus como deveria ser ou como Deus lhe prometeu. Então, de agora em diante, que você tem mais maturidade e capacidade, faça o propósito de se reencontrar com Deus e de tomar uma decisão de seguir em frente, sendo firme para que você possa receber os dons e essas promessas que Deus lhe fez e que você possa cumprir para Deus e trabalhar e servir ao Senhor como Ele quer que você sirva. Então não se distraia mais, deixe o mundo e as distrações e deixe todas essas coisas de lado e agora pense no Senhor, pense em servir a Deus porque temos de fazê-lo. E Deus vai ajudá-lo.
Deus vai ajudá-lo porque Deus vê no seu coração esse desejo, o desejo que você tem de servir e fazer as coisas bem, o Senhor vai o ajudar nisso. Irmão, pode seguir com a sua pergunta. Muito obrigado, que Deus abençoe. Promessa cumprida do Senhor, que estaria aqui diante da senhora fazendo uma pergunta e resolvendo muitas dúvidas que tenho. A primeira é em Mateus 24, versículo 21. Sim. Relacionado com o tema da grande tribulação, que vinha o Senhor julgar as nações. Porque no versículo 21 diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. E passamos a Efésios 4, 16, 17, diz assim, Efésios 4, 16, 17. Porque o Senhor mesmo, com voz de mando, com voz de arcanjo, com trombetas de Deus, descerá desde os céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo nós, que vivemos, o que achamos, e seremos arrebatados juntamente com eles na nuvem, e receberemos ao Senhor nos céus, e assim estaremos sempre juntos com o Senhor. Portanto, fortalecemos uns aos outros com essas palavras. Essa é a pergunta que começa aqui em Mateus 24, 21, que fala da grande tribulação, da abominação desoladora, que fala tanto em Joel, em Ezequias, em Daniel e também em Apocalipse. Dá uma série de profecias que às vezes confundem, e neste caso a pergunta básica é se Jesus Cristo advertia que viria antes do fim do mundo uma abominação desoladora, onde grandes personagens como a rameira, a grande rameira, a grande Babilônia neste caso, o falso profeta, o anticristo. Bem, irmão, o da grande tribulação que fala aqui em Mateus 21 já se cumpriu. Se cumpriu porque o Senhor Jesus Cristo estava falando para os judeus e estava falando o que ia acontecer em Jerusalém, em Israel. E o Senhor falou de uma grande tribulação porque a história conta para nós que, eu já me esqueci dos anos, mas depois do Senhor Jesus, quando vieram umas guerras e veio a destruição do Império Romano, mas antes disso veio a destruição de Jerusalém novamente, veio uma destruição depois do Senhor Jesus, veio a destruição de Jerusalém e uma tribulação muito forte, onde todos sofreram, onde todas as pessoas pereceram, e é por isso que o Senhor disse que era a abominação desoladora, porque esse templo que Herodes tinha construído para os judeus e que foi respeitado até quando o Senhor Jesus veio e esteve pregando, o Senhor fazia que esse templo físico, o material, fosse respeitado. Era o que Herodes tinha construído. Porque a história conta para nós que haviam comerciantes na porta do templo e o Senhor foi com chicote e diz na Bíblia que chicoteou todos os vendedores, os comerciantes e virou todas as mesas do comércio que eles tinham vendendo na porta do templo, e o Senhor fez esse templo ser respeitado. Por quê? Porque o Senhor ainda não tinha sido crucificado. E como ele não tinha sido crucificado, ele estava fazendo que se respeitasse a lei de Moisés. Ele estava ensinando para que os que não tinham entendido cumprissem pelo menos até o último momento a lei de Moisés. E também fez que o templo fosse respeitado, porque o templo era um lugar respeitável que Deus tinha ordenado que se construísse para que ele se manifestasse. Então, o Senhor Jesus Cristo fez esse templo ser respeitado, mas depois da morte do Senhor Jesus Cristo, esse templo não tinha mais validade espiritual. E o povo já, como o povo de Deus, o povo de Israel, o povo santo escolhido, não tinha mais validade, porque depois da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, foi a era da fé e o caminho do Evangelho, e a lei ficou anulada na cruz do Calvário.
E é por isso que o Senhor disse para eles que depois dele viria uma grande tribulação e uma destruição, e aconteceu assim, porque Jerusalém foi destruída e o povo todo foi espalhado e destruído e arruinado, e derrubaram o templo, e até o dia de hoje nunca ninguém construiu ele novamente. Não construíram novamente esse templo físico, porque Deus já tinha dito isto, que isto terminaria e teria o seu fim. Então se cumpriu a palavra de Deus e se cumpriu o que o Senhor Jesus Cristo disse, e da abominação desoladora é porque profanaram o templo, aqueles que vieram destruir Jerusalém profanaram o templo, e é essa abominação desoladora da qual falava Daniel, que ia acontecer e que tudo isso seria permitido por Deus e tudo acabaria. E o povo de Israel, ou o povo santo, deixaria de ser povo santo daí em diante. Assim se cumpriu essa profecia do Senhor. Então, que está aqui em Mateus 21, uma coisa que já se cumpriu, uma coisa muito diferente do que fala em Apocalipse. Em Apocalipse também o Senhor diz que para os últimos tempos haverá muitas tribulações, muitos dias maus, muitas guerras, muitas coisas acontecerão em diferentes lugares do mundo, mas é por isso que o Senhor diz que nós devemos ser fiéis e amá-lo e seguir em frente, porque o Senhor vai nos guardar. Ele vai nos proteger. Pelo restante, o Senhor terá de castigar a maldade do mundo e da humanidade, por não ouvir a Deus e nem querer fazer a vontade nem agradá-lo. Bem, então, nós aqui a cada dia, lendo a Bíblia, temos de seguir lendo a Bíblia, temos de preparar os nossos corações para servir a Deus, seguir em frente. Não temos porquê, agora não temos mais motivos de voltar atrás, olhando para o mundo, olhando para o lado, porque o mundo não nos traz a paz nem a felicidade. Deus é o único quem nos faz felizes, Ele é o único quem nos consola e nos ajuda. Então temos de deixar a teimosia, a rebeldia, temos de deixar a incredulidade e vamos seguir o caminho reto. Vamos orar ao nosso Deus e pedir para o Senhor se manifestar. Que Ele se manifeste com cada um de vocês nas suas necessidades, suas petições, os seus anseios, ou os que estão doentes, os que são vítimas de bruxaria, de feitiçaria, de maldições. Para qualquer necessidade, falta de trabalho, escassez, o que for, vocês coloquem diante da presença de Deus a sua necessidade, a sua petição e confiem que Deus está do seu lado e que Ele está os ouvindo, que Ele está os escutando, que Deus vai abençoá-los e Deus vai conceder os seus desejos e Ele dará triunfos nas suas vidas. Santo Pai, Pai Celestial, te agradecemos, Senhor. Santo Pai, Senhor dos céus e da terra, eterno Deus, poderoso Deus, Criador dos céus, o nosso Deus, o nosso Rei, que nos governas, o nosso Rei, que estás aqui conosco, que abençoaste-nos com a tua presença, Senhor, com o Espírito Santo, com os dons maravilhosos, com as tuas promessas, Senhor, que tu estás nos ensinando e estás nos guiando e estás nos orientando para seguir neste caminho, Senhor, e tu nos ajudas e nos motivas para nos esforçarmos em seguir sem desmaiar, sem perder o ânimo, sem perder a alegria, sem perder a fé. Santo Pai, te agradecemos, Senhor, por estar do nosso lado. Te agradecemos, Senhor, por ouvir a nossa oração, por ver e olhar para as nossas necessidades, as nossas petições e desejos. Senhor, olha também tudo o que as pessoas que estão doentes, com doenças de morte, com doenças incuráveis, Senhor, eles clamam a Ti, pedem a Ti pela saúde, eles pedem a Ti misericórdia, pedem perdão para que Tu, Senhor, estendas a Tua mão e abençoes, e limpes, e libertes, e cures cada um, meu Senhor. Senhor, olha que os nossos corpos físicos ficam desgastados, eles adoecem e precisamos ter saúde para Te servir.
para seguir em frente, para evangelizar, para pregar a tua palavra, para ensinar doutrina, para ajudar aqueles que não conseguem seguir, os que têm deficiência. Santo Pai, nos ajuda, Senhor, e estende a tua mão poderosa que cura, e cura, Senhor, toda doença, toda enfermidade, Senhor. Olha para as maldições, as bruxarias, os feitiços, tudo isso, Senhor, que o diabo coloca nos nossos corpos. Destrói, Senhor, toda a obra maligna, quebra estas ataduras, quebra estas correntes, tira estas armadilhas do maligno. Senhor, tira toda a armadilha, todo o poder do inimigo contra nós. Nos limpa, Senhor, nos liberta, Senhor, da cura, Senhor, da liberdade. Faz milagres e sinais e se manifesta, Senhor. Se manifesta no meio do teu povo, no meio de todos estes que tu congregaste e que tu chamaste, porque nós temos sido chamados, temos esse grande privilégio, Senhor, de tu ter olhado para nós com olhos de amor, com olhos de misericórdia e nos chamar para o teu redil. E aqui estamos, Senhor, mas o diabo quer nos fazer sofrer, o diabo quer colocar muitas armadilhas no nosso caminho. Nos ajuda, Pai, no nome glorioso de Cristo Jesus. Estende a tua mão poderosa, abençoa cada um, Senhor, e nos limpa, Senhor. Te agradecemos, meu Pai, no nome de Jesus o Nazareno, teu Filho amado. A honra e a glória e o louvor sejam para ti, no nome glorioso de Cristo Jesus. Amém. Obrigada, Senhor e Deus Todo-Poderoso, obrigada, Santo Pai, obrigada, meu Senhor, louvado e glorificado seja o teu nome para sempre. Glória ao Rei, glória ao Todo-Poderoso. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la cruz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Ya iré, yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo iré, testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Que seja assim, que nós possamos ir para a vinha do Senhor e não cansemos de trabalhar nunca, que nunca cansemos de trabalhar para o Senhor. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Te agradecemos, Senhor, graças ao nosso Pai, graças ao Senhor. Irmãos e irmãs, muito obrigada, que o Senhor abençoe vocês lá, todos vocês, os que estão lá. Deus abençoe. Obrigada, irmãos, Deus abençoe todos. E até mais no ensinamento ou nos vídeos do estudo bíblico. Deus abençoe. Muito obrigada.